Olá a todos vocês do signo de Touro que chegam até este vídeo, que chegam pela primeira vez neste meu canal. Um grande abraço a cada um de vocês, muito obrigada por estarem aqui. É uma honra poder compartilhar esse momento, esse minuto, esse espaço, esse tempo com cada um de vocês. Eu já de início quero dizer que eu espero que de alguma forma este vídeo te ajude e te oriente de algum modo. Que a minha luz possa ir até você, que a sua luz em gratidão possa vir até mim e que juntos, a gente aqui nesse canal, que possamos fazer um trabalho muito bonito de cura, de expansão, de conexão com a espiritualidade, de momento de reconexão até consigo mesmo, se não for pretensão demais da minha parte. Eu estimo realmente que este vídeo sirva para vocês de alguma forma como uma luz, como uma mensagem, como um apoio, como um carinho, como um afago no momento da trajetória da vida de vocês em que fizer sentido para vocês de estarem compartilhando comigo. Bom, eu quero dizer que esse é o meu segundo vídeo neste canal, então sejam muito bem-vindos. Meu nome é Andressa e esse se chama O Tarô com Andressa. Eu pretendo aqui fazer vídeos, não sei ainda com qual frequência, tá, gente? Eu ainda confesso que estou me habituando a isso, estou tentando pensar e estruturar melhor isso tudo. Já dei alguns passos, mas estou realmente partindo do zero, não tenho muita noção, muita ideia. Então eu tô fluindo, né? Tentando seguir ali conforme a intuição me guiar. Mas eu vou ter uma frequência de vídeo, eu só não sei ainda definir de quando em quando eu vou postar, mas isso aqui eu acabo avisando aí, eu vou ver como que mexe aqui nessa questão do YouTube. E vou ver, eu acho que tem a parte de um mural, né, comunidade, sei lá, e dá pra postar as coisas, enfim. Aí vocês vão acompanhando, caso vocês sintam que a energia de vocês bateu com a minha, caso vocês tenham gostado, simpatizado comigo de alguma forma, caso vocês tenham gostado da mensagem, caso a leitura faça sentido para vocês. Enfim, como retribuição, eu peço por gentileza, por favor, que deixem aí o seu joinha, se assim vocês quiserem. Que se inscrevam no meu canal para estar ajudando a crescer aqui também, né? Porque a intenção é a gente alcançar cada vez mais pessoas, porque quanto mais gente, mais pessoas podem serem ajudadas. E se eu conseguir ajudar alguma dessas pessoas, em especial, para mim já tá perfeito. Então, peço aí, por favor, que vocês façam parte dessa minha jornada, tá bom? Touro, eu vou estar fazendo aqui uma leitura e sinta-se à vontade, tá? Para filtrar o que faz ou não sentido para vocês. Já sabem que quando a gente faz vídeo assim pro YouTube são leituras gerais, né? Então pega aquilo que faz sentido, aquilo que ressoa com vocês, aquilo que, enfim, tenham o crivo, tá? Para poder fazer essa separação. Eu espero que essa mensagem ajude vocês de alguma forma. Nossa, Touro, que energia diferente, né? Nossa. Senti uma diferença muito grande na energia de vocês para o signo anterior. Eu gravei primeiro Áries, né? Tô seguindo a ordem do zodíaco. E eu senti uma energia bem diferente agora com vocês. Ficou um tom mais seriedade, sabe? De sobriedade. Não sei dizer, tô tentando entender ainda. Vamos ver aqui o que eles têm para falar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Por favor, tarô, espiritualidade maior de luz que nos acompanha, que me acompanha, que acompanha o signo de Touro, que acompanha essas pessoas de Touro, do signo de Touro, que estão chegando até este vídeo. Que essa mensagem possa de alguma forma os ajudar e os orientar, que possa trazer luz, clareza, direcionamento na vida deles neste momento, nada mais e nada menos daquilo que eles precisam, podem, merecem e devem receber neste momento. Eu peço, por favor, a São Miguel Arcanjo, a São Gabriel, a Rafael, para que nos protejam e nos iluminem com a sua luz, para que removam e dissolvam todos os obstáculos, todos os males, todas as energias densas e negativas que porventura possam estar nos influenciando ou que possam estar tentando influenciar com a realização e a canalização dessa leitura. Eu peço
aos meus guias, aos guias espirituais de luz que me acompanham, ao meu anjo de guarda, ao anjo de guarda de cada uma dessas pessoas que forem entregues a este vídeo, que chegarem até este vídeo. Peço licença aos guias, mentores espirituais de luz que as acompanham. Peço licença, luz, permissão, com toda humildade, gentileza e responsabilidade, para que eu possa acessar as energias que aqui me forem direcionadas pela luz, para trazer até elas alguma mensagem de carinho, de conforto, de orientação, enfim, que possa sentir de alguma forma na vida delas no momento e que possa vir a ressoar de alguma forma com essa leitura. Que seja sempre de crescimento, de agradecimento, de abundância. Nada mais, nada menos. Que assim seja, assim se faça hoje sempre. Está feito no pé e no espaço. Que assim seja, assim já é. Amém. Vocês me desculpam, pessoal, mas é que eu sou cheia de coisinhas, assim, eu tenho os toques. Bom, vamos lá então. Signo de touro, por favor, tarô, universo, espiritualidade. Gente, deixa eu só tentar acender essa vela aqui que ela apagou. O bagulho tá bravo com vocês, hein? Falando de uma forma meio chula aqui, mas vocês estão... O que tá acontecendo, touro? Ó. Bom, nem a vela quer vir. Vamos ver se eu consigo pegar outra. Peguei outra. Vamos lá, signo de touro. Gente, vocês desculpem aqui, tá? É que eu ainda não dominei as tecnologias e eu não vou saber editar esse vídeo, então não dá pra ficar cortando porque eu não vou saber fazer, tá? Por mais que eu tente. Bom, então vamos lá. Signo de touro, por favor, tarô, espiritualidade, guias e mentores espirituais de luz que nos acompanham. Situação das pessoas do signo de touro ou das pessoas que chegarem até este vídeo, seja seu signo solar, ascendente, lunar, Vênus, Júpiter, enfim, o que for, que fizer sentido para vocês sentirem de chegar até essa leitura de alguma forma. Qual é a mensagem que temos para eles, a energia deles, conselho e orientação, o que a gente tem para touro, os que chegarem até aqui hoje. Por favor, 3 cartas. Qual é a situação que estamos falando? Situação, 3 cartas. Mais uma. Ok, muito obrigada. Eu vou mostrar as cartas para vocês já, tá? O que está acontecendo, por favor, 3 cartas. O que está acontecendo nessa situação? 3 cartas. O que está acontecendo de fato? 3 cartas. O que está acontecendo? Mais uma. Tá. Desfecho. 3 cartas, por favor. Mais 2. Mais uma. Ok, muito obrigada. Desfecho. Fundo de deck, 8 de copas. Rei de pentáculos, o diabo, 2 de paus. Fundo de deck. Vamos lá, signo de touro. Vou falar as cartas aqui pra vocês, tá? Então, qual que é a sua situação, tá? Então, situação. 7 de copas. 4 de espadas. Pagem de copas. Nossa, gente, tô sentindo até uma dor na coluna, juro. Juro pra vocês. Deixa eu tentar me arrumar aqui. Pagem de copas. É, gente, pesou bastante, viu, a energia aqui.
Eu ainda não dei uma olhada aqui, ainda não entendi exatamente a mensagem, eu vou olhar com mais concentração, mas enfim, tem alguma coisa aí acontecendo, né? O que está acontecendo? A morte. A gente explica bastante coisa. Brincadeira, gente. Não se assustem. Não fujam de mim. Não me odeiem agora. A Rainha de Copas. Me lembra bastante de Mamãe Oxum. Com esses lírios bonitos na mão aqui. É minha mãe de cabeça, gente, Oxum. Não sei se tem alguém aí do candomblé, enfim. 5 de ouros, 5 de pentáculos. E aí, junto com o 5 de pentáculos, caiu o pajem de pentáculos, tá? Olha, gente, tô me sentindo até um pouco mais lenta na leitura de vocês, né? Que interessante como que muda realmente de um elemento pro outro, né? Eu comentei já que a leitura anterior eu fiz o signo de Ares, elemento fogo, eu tava me sentindo muito mais enérgica, né? Com a leitura de vocês, elemento terra, eu já senti aquela, né, aquela coisa, aquela lentidão, aquele processo lento e consistente e às vezes pesado também, né? Enfim. Desfecho. O Imperador. 6 de paus. Pajem de espadas. Fundo do deck, como eu tinha falado. 8 de copas. Vamos lá, Touro. Vamos tentar entender aqui o que eles trouxeram para falar para vocês, tá? Bom, situação. Touro. Touro, é o seguinte, tem alguma coisa na sua energia aqui que faz com que você esteja um pouco em conflito mental, né? Eu acho que é daí que vem um pouco desse peso, sabe? Como se você estivesse colocando muito peso em alguma questão, como se você estivesse com muita sobriedade. Sobriedade até demais, talvez, para essa situação em específico. E aí talvez você esteja pesando demais as coisas. Ou talvez as coisas estejam pesando além do que poderiam pesar, do que precisariam pesar, tá? A respeito de uma situação. Para ser bem sincera aqui, a impressão que eu tenho é que, num sentido amoroso, eu sei bastante no sentido amoroso, tá? Mas aí você pode adaptar essa leitura para a área que for na sua vida, o que fizer sentido para você. Vai te tocar de alguma forma, você vai entender se realmente for para você ou uma mensagem, tá? Então fica tranquilo. Se não for, é só passar, deixa pro coleguinha que talvez para ele vai servir. O que eu sinto aqui é que você tem medo, talvez, Touro, de estar se iludindo, né? Parece que você talvez esteja se deparando com alguma situação, talvez um encontro com alguém, e talvez esse alguém, eu sinto bastante nessa rainha de copas aqui, ela tá bem na central, inclusive, do jogo todo, né? E a gente tem o imperador aqui também. Sinto vocês na energia do imperador, né? Bem mais pesada, né? Bem mais rígida do que a rainha de copas, né? Que a rainha de copas flui, mas ela tem domínio ali dos sentimentos também, né? Das emoções, ela é muito inteligente emocionalmente, ela é uma mulher linda. Ela é o tipo que ela vai agradar onde quer que ela esteja, sabe? Ela vai agradar todo tipo de pessoa. Mas ela também pode ter muita rivalidade feminina em volta dela, né? Por conta disso também, de alguma forma. Mas enfim, eu sinto aqui realmente, Touro, que vocês estão com um pouco de medo de se abrir para algo, talvez vocês estão com medo de se apaixonar. Ai, desculpa, viu? Mas assim, para quem não é essa questão afetiva, eu sinto que vocês estão ponderando muito algo, vocês estão com muito medo de estar sendo impulsivos, de estar sendo imaturos, muito iludidos, né? Muito apaixonados com relação a algo. Eu vejo que vocês estão ponderando muito algo, vocês estão muito pensativos, muito reflexivos a respeito de algo, porque vocês estão realmente com esse medo de estar se iludindo, né? E parece que vocês querem tanto, vocês estão com uma visão, uma postura tão séria assim de que, nossa, agora eu quero algo sólido na minha vida, agora eu estou
apta a construir algo sólido na minha vida, seja em qual área for, que eu não quero mais ficar muito me colocando a perder, sabe? Eu não quero ter uma proposta que depois eu veja que eu saio perdendo de alguma forma, sabe? Que é uma proposta que, enfim, como se vocês não quisessem mais se colocar a risco à toa ou ao acaso, sabe? Não que seja à toa a situação, mas, enfim, esse medo, sabe? É como se vocês estivessem com esse medo, tá? E eu vejo que o que está acontecendo é justamente a transformação disso nesse momento, tá? Você tá com esse questionamento interno, você entra em conflito interno com suas emoções passadas, talvez com as suas vivências passadas com relação a essa área, a essa situação específica que esteja acontecendo na sua vida. Então, se for, por exemplo, a área amorosa, você entra em conflito interno, você tá com medo de estar se iludindo, porque você talvez não tenha tido as experiências que você queria ter tido no passado, ou tenha tido experiências que não te agradaram tanto, ou enfim, você tá numa posição de realmente, nossa, eu não, é como se você perder tempo mesmo, enfim, mas não vem de uma questão assim de pressa, de ansiedade, vem de uma questão de maturidade, de seriedade, de sobriedade, sabe? Eu sinto bastante essa energia na leitura de vocês. Eu sinto aqui, Touro, como se tivesse realmente a presença de uma mulher, de uma figura feminina nessa questão, ou alguém do sexo masculino, mas que tem uma energia feminina, sabe? Na parte energética, energeticamente falando assim, que prevaleça algo mais passivo ali também, algo mais elemento água, mais feminino também. Enfim, eu sinto como se tivesse realmente a presença de alguém agora que está te fazendo passar por esse processo de talvez abandonar essas velhas crenças de que esse medo de repetir as coisas do passado, sabe? Porque aqui a gente tem, né, essa combinação aqui, né, olha, do diabo aqui junto e esse rei de terra, né? Eu vejo muito na energia de vocês também, assim como o imperador, depois essa escolha aqui, sabe? Eu vejo bastante essa questão de ponderar, né, de ponderar, ó, a página de paus. É um medo de estar sendo impulsivo, de estar sendo instintivo com relação a essa pessoa que né, aqui, né, uma imperatriz, assim. Ou essa pessoa, ou esse projeto, ou essa situação que você pode crescer, ou essa situação que pode ser diferente na sua vida, seja de qual área for, entende? Eu sinto que estão com um pouco de medo, né? Vocês entram nesse conflito interno com relação a isso, tá? Se vale a pena ou não investir. Mas aqui eu sinto que vale, tá? Uma nova proposta que chega, assim, nem que for, por exemplo, no sentido afetivo, que seja uma nova amizade. No sentido profissional, que seja uma nova proposta, uma nova ideia de um projeto, uma nova possibilidade, algo germinando ali, sabe? Algo inicial, mas algo que pode se tornar muito materializável, né? Palpável, rentável a longo prazo, algo que pode crescer, que pode vir a ser bem estruturado, tá? Porque aí aqui no desfecho eu vejo que vocês vão ter, né? Ó, o imperador com os 6 de paus, com o pajem de espadas, né? Eu vejo que vocês vão ter essa sabedoria, esse conhecimento, essa experiência para lidar com essa situação da melhor maneira possível, sabe? Que vocês vão conseguir sustentar a situação, ainda que vocês se sintam um pouco imaturos ou inexperientes, ou como que eu posso dizer? Não se sintam tão preparados assim, mas vocês vão ter uma postura corajosa mediante isso, sabe? Vocês vão conseguir defender ali seus ideais, ou ter uma nova postura a respeito dessa situação, uma nova postura mais corajosa. É como se você realmente estivesse abandonando essas decepções, esses velhos medos, esses padrões aí muito rígidos, muito você se controlando muito, sabe? É como se você, eu sinto como se você tivesse ficado muito tempo fechado, sem se permitir coisas novas, e agora você fica racionalizando, sabe? A respeito das novidades que chegam na sua vida. Não sei dizer, é uma energia meio nesse sentido pra mim, sabe? Olha, Toro, eu não sei se vai fazer sentido pra você. Mas olha, realmente é uma questão assim que vem e é uma escolha, mas tem um propósito, é realmente te tirar um pouco dessa sobriedade, né? Te levar pra curtir um pouco.
Olha, é te permitir realmente gozar da vida, né? É ter uma nova visão a respeito das coisas, né? Conseguir de fato se tirar dessa posição tão, sei lá, uma coisa até quase meio Saturno, assim, né? Uma coisa meio pesada, sabe? Enfim, tem essa energia, tá? Na leitura de vocês, Touro. Tá até um pouco confuso, assim, pra mim. É como se realmente eu sentisse isso. Nossa, eu tô com esse medo se eu dou esse passo, se eu me permito essa situação, porque eu tenho medo de ser uma situação faltante, uma situação de migalhas, uma situação onde não se dê o mesmo que se recebe. Eu tenho medo, isso talvez também envolva uma amizade, então se fosse um projeto, por exemplo, poderia ser um projeto em conjunto, uma parceria, enfim, e é esse medo. Mas eu sinto bastante isso numa questão afetiva, tá, Touro? Eu sinto bastante isso numa questão afetiva. Tá? E aí você refletindo muito se você está se iludindo ou não, se isso realmente é ou não uma possibilidade, e aí você se vê se questionando assim, nossa, tá, eu tô com medo de repetir os padrões, mas ao mesmo tempo eu também não sei nem se isso é realmente de fato ou não uma possibilidade. Porque eu ainda não dei esse passo, ainda. Mas eu vejo que você dá esse passo, tá? Com coragem você dá esse passo. Vamos ver mais alguma coisa? O que mais? E aí, o que acontece a partir desse passo para touro? 3 cartas. O que acontece a partir desse passo? Mais 2. Mais uma. Mais uma. Ok, muito obrigada. Vamos lá. O que acontece a partir desse passo, então, Touro? Olha, fundo de deck, Rei de Copas. Eu falo, é Touro se permitindo sentir, hein? Tem que se permitir sentir. Ó, caraca, que isso? Nossa, realmente. Gente, olha isso, realmente, ó. Realmente, gente. É só o que eu consigo enxergar aqui, ó. A torre, o hierofante com o eremita, gente. Fundo de deck, Rei de Copas, seguido de Age de Pau, iluminação atual. O louco, libertação completa, Rei de Paus. É isso, Touro, para de se auto-sabotar. Que é isso? Você precisa enxergar, você precisa se permitir ser feliz. Aqui, ó, o que eu vejo? A partir do momento que você dá esse passo, o que acontece? A torre com o hierofante com o eremita, ou seja, destruições de padrões, coisas disruptivas. Você começa a ficar mais disruptivo com certas crenças que você tinha, que talvez fossem tão limitantes, que fossem até um pouco de escassez essas crenças, assim, sabe? Não só no sentido financeiro, mas no sentido de relação também. De ficar achando que tudo, nossa, tudo terminaria ruim, tudo seria ruim. Ai, gente, desculpa, eu bati aqui, não sei se fez muito barulho aí ou não. Mas enfim, eu sinto realmente essa quebra de padrões, tá? A torre com o hierofante para mim é uma desconstrução de padrões e que te levam a uma reflexão profunda sobre si mesmo. Parece-me, Touro, parece-me que essa reflexão te faz muito bem a um nível emocional. Essa reflexão é como se essa situação que chegou agora na sua vida, por mais que possa ser uma situação que não venha a, por exemplo, se for uma situação afetiva, vamos focar nesse exemplo do afetivo, mas adapte para qualquer área. É que fica mais fácil de eu dizer o que eu quero dizer. Se for uma situação afetiva, ainda que essa situação não se desenrole a algo a mais e que seja apenas uma amizade, esse desconforto, essa estremecida que essa conexão te trouxe, essa conexão te deu, que te colocou para pensar, para refletir a respeito das suas questões, das suas crenças, dos seus medos, das suas limitações, sabe? Só disso já valeu muito a pena. Só disso essa situação já tem um propósito absurdo com a sua inteligência emocional, com o seu domínio emocional, com o seu autoconhecimento, basicamente, né, Touro? Porque é como se assim eu sentisse que esse imperador aqui, ele focou em outras coisas e meio que deixou essa questão de lado por um tempo, sabe? Ou enfim, não estava tão aberto para essas novas propostas que estão surgindo agora na vida dele, e agora ele tem a oportunidade de se abrir para novas propostas que sejam mais disruptivas, até mesmo no campo de trabalho, por exemplo, sabe? Se abrir a novas ideias. Então exige aqui uma desconstrução até moral, talvez, uma desconstrução ética do que é moral, o que é ética. Exige ali uma desconstrução de padrões, de dogmas, de doutrinas, daquilo que você vestiu a capa e seguiu como se fosse uma verdade absoluta. Essa situação te coloca para refletir a respeito disso, para olhar para dentro de si. Ela te convoca
a um convite entre você e você mesmo, para um diálogo interno, para uma conversa, para olhar para si, para se entender, sabe? E isso para mim parece ter um propósito bastante iluminado pela espiritualidade, tem uma guiança aí, sabe? Para você conseguir se libertar mesmo, ser mais leve, voltar a ser leve. Voltar a viver sua vida, sabe? Parar de ficar se auto-sabotando com as coisas, agir de uma forma mais equilibrada, sabe? Situações que podem te trazer felicidade, que podem te abrir portas também, porque você faz conexões no meio disso. Mas parece que você ficou tão rígido, sabe? Parece que você ficou tão rígido com algo ali do passado, coisas que aconteceram, que você se recusa a enxergar algumas coisas. Realmente, Touro, me parece um trabalho mesmo acontecendo aí, ó. Com relação à sua, talvez, apatia, aparente apatia. Pela espiritualidade, mandaram logo uma rainha de paus, hein? Que é isso, hein? A rainha de paus, a rainha de copas, pra um imperador? Não preciso nem falar nada, viu, Touro? Não preciso nem falar nada pra vocês. Isso aqui é realmente uma desconstrução. Você vai se pegar pensando, pode ter certeza. Com certeza, no momento que você chegou nessa leitura, você se pega pensando a respeito disso. É realmente uma desconstrução, tá? Se abra para essa situação aqui. A gente não tem uma resposta para você se é válido ou não, se você deve ou não investir nessa situação. Sabe, Touro? Nossa, ficou escuro aqui, né? Enfim. A gente não tem essa resposta aqui para você. Porque é justamente isso. O processo é seu. Essa análise é sua. Você precisa refletir a respeito disso, tá? Então, se você estava procurando por um sinal, é isso. Você precisa refletir a respeito disso. Essa situação vem para te fazer pensar, para te fazer refletir mesmo, tá bom? E se abra para viver coisas novas. É bonito também, gente. É permitido também se permitir viver uma paixão, um romance, algo, mesmo que seja passageiro. É permitido. A gente pode ser feliz momentaneamente. A felicidade não é menos felicidade se ela não for eterna. É isso, viu, Touro? Vamos tirar um oráculo dos anjos ancestrais para vocês? Vamos lá. Oráculo dos anjos ancestrais, signo de Touro. O que vocês têm para falar pro signo de Touro com relação a essa mensagem toda? Pra mim, gente, ficou um pouco meio confuso, sabe? Mas eu acho que pra vocês talvez faça mais sentido, pra quem estiver vivendo a situação. Aí vocês me contem nos comentários, tá? Se faz sentido ou não. Gente, aproveita, não esquece, se inscreve, deixa seu joinha. Contribui aí pro canal, pra gente conseguir crescer esse canal e chegar a mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem até agora, que ela já tenha servido de alguma forma na vida de vocês, tá? Muito obrigada por toda a atenção, por todo esse tempo que vocês estão passando aqui comigo. É realmente um prazer imenso. Por favor, Oráculo dos Anjos Ancestrais, uma carta para o signo de Touro. Oráculo dos Anjos Ancestrais, uma carta. Opa! Olha, ela parou bem na minha mão, gente. Eu vou aceitar ela, mas eu vou pedir mais uma. Que ela virou, mas não caiu aqui na mesa. Ó, o Pai Celestial, confie no desconhecido. Touro, você quer mais o quê? Você quer que eu te falo mais o quê? Meu amigo e minha amiga, eu tô tudo descabelada, gente. Meu Deus do céu. Eu sou sagitariana. Eu tenho uma energia um pouquinho caótica, viu, gente, às vezes. Não que todo sagitariano seja assim, mas enfim, eu sou assim e os que eu conheci também eram de alguma forma. Enfim, o Pai Celestial confia no desconhecido, hein? Vamos pedir mais uma pra eles, por favor. Mais uma, Oráculo dos Anjos Ancestrais. Ok, muito obrigada. Fundo de deck, o Caçador, detecte seus medos e desejos. E aí caiu o Guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. E a Guardiã do Ar, mude a sua percepção. Touro, meus queridos, mude sua percepção, né? A Lua, anote as mensagens intuitivas. O Guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Guardiã do Ar, mude sua percepção. Fundo de deck, o Caçador, detecte seus medos e desejos. Eu vejo aqui, Touro, que intuitivamente você já está recebendo essas mensagens, né?
Você já sabe sobre isso que eu tô falando, de alguma forma, mas você se mantém ainda muito enrijecido, muito engessado em algo aí, sabe? Você ainda tá muito nessa energia. Mas eu vejo que isso tende a mudar, tá? Eu vejo que alguma coisa vai acender uma faísquinha aí em você. Talvez você se abra um pouquinho para uma nova percepção, realmente. Talvez você consiga. Talvez até a partir desse vídeo te faça refletir um pouco para que você possa se permitir enxergar essa situação de uma nova perspectiva, sabe? Mudar um pouquinho a sua percepção. E aí, a partir do momento que você faz isso, você consegue se abrir para viver essa situação, seja ela qual for, ou para pelo menos ouvir novas propostas, e enfim, você começa a perceber que aquele território não é tão inóspito assim, sabe? E que na verdade eram alguns medos seus que você estava carregando e enxergando essa situação a partir dessas suas lentes, essas suas lentes talvez um pouco ali traumatizadas também de alguma forma, enfim, vai saber, né? Aí você adapta na sua energia, viu, gente? Gente, essa é uma leitura coletiva. Uma leitura geral, coletiva, tá? Se você quiser uma leitura particular, eu também faço leituras particulares, entre em contato comigo. Aqui na descrição desse vídeo provavelmente vai estar aí as informações que você precisa saber. Manda uma mensagem pra mim, já traz o seu contexto e a situação que você pretende analisar a partir desse contexto, que aí eu consigo ver se eu consigo te fazer um bom atendimento a partir disso, tá? Bom, então, Touro, eu vejo que você já vem sentindo essas informações que a gente trouxe nessa leitura, e aqui eles te pedem para que você realmente seja destemido e mantenha-se firme, né? Ou seja, mantenha-se firme nessa situação. Vai em frente, encare, tenha essa coragem, sabe? Tinha aqui no fundo do deck também, em algum momento apareceu, o Rei de Paus, né? Tenha essa coragem de se abrir para essa situação, ou essa coragem de mudar a sua percepção a respeito dessa situação, ou até mesmo se isso já for muito para você, então até mesmo tenha a coragem de mudar a sua percepção a respeito de questionar-se a si mesmo, sabe? A respeito da sua autorreflexão. Porque talvez, a gente sabe que signos de terra às vezes têm uma tendência a serem muito rígidos e até mesmo com eles mesmos, né? Então, até no sentido emocional, às vezes a pessoa se enrijece muito, fica muito enrijecida e não consegue lidar com as próprias emoções ou se abrir para coisas novas, no sentido afetivo, no sentido, às vezes, até do trabalho dela, sabe? Se torna aquilo, tem que ser aquilo todo dia, do mesmo jeito, de tal forma, e, tipo, não ouve nem sugestões de outras pessoas, sabe? E aí é como se no meio dessas situações fosse ter aí uma presença de energia feminina, essa rainha de copas aqui, que vem e traz esse movimento que te provoca uma ruptura ali, te provoca um questionamento, uma quebra de padrões, tá? É algo que te leva realmente a questionar a respeito da situação. Tá bom, Touro? Eu acho que é isso. A respeito da sua leitura, tô tentando ver se eu consigo trazer mais alguma coisa. Pode ser que você esteja se comunicando com essa pessoa de alguma forma e que você tenha algum tipo de interesse, sim, afetivo, amoroso nessa pessoa, ou no mínimo acha essa pessoa atraente, tá? A pessoa que é essa situação ou que está envolvida nessa situação, que envolve você também. Tem uma comunicação aqui, mas eu vejo que, enfim, tem algo que se desenrola aqui, hein, Touro? Fiquei interessada, hein? Fiquei curiosa. Depois vocês me contam aqui o que é isso, tá bom? Muito obrigada, Touro. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, como eu falei, deixa aqui sua contribuição pro canal, seu curtir, se inscreve, por favor, para que a gente possa crescer esse canal. Compartilha, tá? Com outras pessoas que você acha que pode gostar e que pode se identificar comigo, ou gostar da forma que eu faço as leituras, ou enfim, que possa ajudar de algum modo, tá bom? Gente, tô morrendo de calor porque aqui tá bem quente. Se ficou algum ruído aí ao longo do vídeo, peço desculpas, tá? Eu preciso fazer umas gambiarrinhas aqui pra conseguir gravar. E é isso, pessoal. Espero que tenha servido de alguma forma, te orientado. E até breve, que vocês possam retornar novamente. E sintam esse vídeo aí, recebam esse vídeo com muito carinho, com todo o meu amor, do meu coração, pro coração de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Se permitam, hein, Touro? Permita-se.